Boa noite a todos, a paz, amém? Esse amém foi para o Lucas, agora é para Jesus. Amém? Para Jesus tem que ser sempre melhor, né? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Falei com o Lucas que ele tem que ensaiar o povo melhor, né? Para ter um resultado melhor, para ter uma performance melhor. Tem que ter ensaio. Glória a Deus. Queridos, esse é um momento rico, precioso, né? Onde o Senhor tem uma palavra para compartilhar comigo e com você. Quem precisa de uma palavra? Amém? Glória a Deus. Fala para quem está perto assim, se você precisa de uma palavra, você veio no lugar certo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, para quem não me conhece, meu nome é William e sou casado com a Maria. Para quem é mais próximo, Dedé. Temos um casal de filhos, Rafael e Emanuele. E há 4 anos, uma nora também, né? Então são 3 filhos, né? A nora nós consideramos como filha também. Estamos aqui na Reino há quase 2 anos. E por um bom período, nós ficamos escondidos ali no cantinho. Fomos liderados por esse casal lindo, Henrique e Julie. Tempo muito precioso. E o Senhor nos concedeu a graça de, em uma multiplicação, ou melhor, em uma promoção, o Senhor confiou a nós a liderança da célula Alcance, ali no Camorim Grande. E eu louvo a Deus pelo tempo que nós estivemos juntos ali, debaixo da liderança de vocês. A consideração continua a mesma. E também louvo a Deus pela graça de poder liderar uma célula. Nós viemos de uma igreja que não trabalhava em célula, mas já estivemos, né, já conhecíamos o trabalho de célula. E hoje nós estamos ali no Camorim Grande, com a graça de Deus, liderando a célula Alcance, um povo bênção, um povo lindo, um povo abençoado. E o Senhor nos confiou essa missão de trazer uma palavra a você nessa noite. Amém? Eu queria que você, se você tiver com a sua Bíblia aí, ou os irmãos da mídia projetassem aqui para nós, Gênesis capítulo 22, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. Gênesis capítulo 22, do verso 1 ao verso 14. Se puder projetar na versão NAA, já está, né? Benção. Os irmãos da mídia são eficientes, né? Diz assim a palavra do Senhor: depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pega a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos, Isaque
rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: meu pai. Abraão respondeu: eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar, e o deitou no altar, em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda a mão sobre o menino, e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o cordeiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. No monte do Senhor se proverá. Pai querido, nós te damos graça, Senhor, por estarmos reunidos em teu tabernáculo, para cultuar ao Senhor, para prestar um culto racional ao Senhor. De fato, Senhor, esse é o melhor lugar em que nós poderíamos estar nesta noite. Porque o melhor lugar, ó Deus, onde nós podemos e possamos estar, não é, ó Deus, meu Pai, o lugar onde está uma multidão, mas é o lugar onde está a presença do Senhor. E nós te louvamos porque sabemos, ó Deus, não por simplesmente alguém nos dizer, ou porque a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali no meio o Senhor estaria, mas sabemos pelo fato de sentirmos, ó Pai, a tua presença neste lugar. Nós te louvamos, meu Deus e meu Pai, porque o que faz este lugar ser tão especial não é a ornamentação, ó Pai, não é a cor da parede, não é a qualidade, ó Deus e meu Pai, do louvor, não é a qualidade, meu Deus e meu Pai, dos equipamentos, dos instrumentos, ou a qualidade do som, mas é a tua presença. E nós, ó Deus e meu Pai, sentimos essa presença, ó Deus, neste lugar. E por isso, meu Deus e meu Pai, esse lugar é tão especial, porque o Senhor está presente neste lugar. E nós celebramos a tua majestade santa, meu Deus e meu Pai, por estarmos aqui, ó Deus e meu Pai, por termos sido atraídos para este lugar pelo teu Santo Espírito. Pai, que o Senhor possa falar conosco nesta noite, continuar falando conosco nesta noite, através da tua palavra, de uma forma clara e objetiva. Não permita, Pai, que a tua palavra seja empobrecida nos meus lábios, mas fala com a tua igreja conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você está aí ainda? O tema da mensagem de hoje é Na Escola da Fé. Amém? Na Escola da Fé. Aleluia. Queridos, o texto que nós lemos é um texto bastante conhecido. Logo, esse texto, ele nos apresenta uma das maiores provas de fé, de amor e de obediência a Deus. Quando nós examinamos as Sagradas Escrituras, nós nos deparamos com muitas histórias impactantes, com muitos personagens inspiradores, com muitas histórias que mexem com o íntimo, com o nosso íntimo. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo e classifico essa passagem, esse texto, como uma das maiores provas de fé que um homem poderia ser submetido, uma das maiores provas de amor que um homem é submetido, uma das maiores provas de obediência ao Senhor, ao Criador. Abraão foi submetido a várias provas no decorrer da sua caminhada, mas eu entendo que nenhuma delas se compara a esta prova que ele passa no capítulo 22 do livro da criação. Receber a ordem do Criador para sacrificar o próprio filho é algo inimaginável.
é algo surreal. Você que é pai, você que é mãe, você consegue imaginar Deus chamando você para um particular e dizendo para você assim: olha, oferece o seu filho em holocausto, em sacrifício. Você consegue imaginar Deus falando assim com você? Talvez você possa conseguir imaginar Deus falando assim com você, isso é tranquilo. Agora, a questão é, como você reagiria ao ouvir tal ordem da parte de Deus? Como você se portaria diante de algo tão desafiador? Sabe por quê? Quem é pai e mãe sabe o que é isso. Quando o filho, principalmente quando é criança ou bebezinho, passa mal, que fica aqueles dias, né? Nosso coração se compadece tanto, e há uma dor tão grande no coração, que eu não sei se vocês já fizeram esse tipo de oração, mas a gente pede ao Senhor: Senhor, tira dele e coloca em mim. Tira a dor da minha filha e coloca em mim. Tira a dor do meu filho e coloca em mim, não é assim? Agora pensa você, mas ali é um mal que vai passar, como já passou. Quem é pai e mãe tem experiência, sabe o que é isso. Agora imagina Deus falar para você e falar: oferece ele em sacrifício. Só que detalhe, querido, não é para levar ele até um monte para alguém sacrificar, mas é quem gerou o pai tirar a vida do próprio filho. É difícil não ver neste texto, nesta história, uma prova surreal de devoção a Deus, de amor a Deus, de obediência ao Senhor. Então, para mim, querido, essa é uma das maiores provas de amor, de obediência, de fé, de amor e de obediência a Deus. Abraão foi submetido a várias provas, mas de longe, nenhuma delas se compara a essa. E se eu pudesse descrever essa prova em poucas palavras, ou quem sabe em apenas uma frase, eu diria que esta é a maior prova de todas. Ouvir Deus dizer assim: me entrega o seu carro, é difícil para alguns, porque o coração muitas vezes está no carro, mas ainda dá para relevar, né? Sai do emprego e dedica a sua vida a mim, abra mão. É difícil, mas dá para relevar. Mas dizer assim: oferece o seu único filho. Outro detalhe, filho da promessa, esperado há muito tempo, debaixo de muita dor, muito sofrimento, muita lágrima. Oferece em sacrifício no altar que eu vou lhe mostrar, que eu vou lhe dizer. E é você que vai oferecer. Esta é a maior prova de todas. Eu quero conversar com você esta noite dentro de 3 pontos específicos nessa mensagem. Primeiro, quero conversar com você, falar com você sobre as provas que Abraão foi submetido. Segundo, como essas provas foram importantes para forjar em Abraão uma fé inabalável. E terceiro, nós vamos aprender a como encarar as provas de nossa vida para a glória de Deus. Mas dentro disso tem uma coisa importante quando falamos de prova, é que as provações que o Senhor nos permite passar, elas são ferramentas, querido, importantes para forjar em nós uma fé inabalável. Então, eu e você precisamos olhar para as provações da vida, para as provas que o Senhor nos submete, como ferramentas para que o próprio Deus possa forjar em nós uma fé inabalável. Porque o Senhor tem propósitos, grandes propósitos a se cumprir, e Ele vai contar comigo, vai contar com você. Mas Ele sabe que nós precisamos ter essa fé trabalhada, e as provas são as ferramentas que Ele usa para gerar em nós uma fé inabalável,
para que nós possamos, em nome de Jesus, ser um instrumento poderoso nas mãos dele para o cumprimento dos seus propósitos. Então entenda uma coisa: sempre que a prova chegar, sempre que a prova vier, não murmure, não reclame, mas entenda que Deus está te preparando. Amém? Deus está forjando em você uma fé inabalável, que vai levar um tempo, que vai passar por processos, para que você possa estar apto a realizar as grandes obras que Ele tem para realizar através da sua vida. Você crê nisso? Amém? Aleluia. Mas para conversarmos sobre esses 3 pontos, nós precisamos voltar um pouco na história. Após a corrupção do gênero humano, descrita no capítulo 6 do livro da criação, o Criador toma uma decisão drástica. O que ele faz? Ele decide destruir a humanidade corrompida. No capítulo 6 está escrito essa passagem, onde ele manda Noé construir uma arca e vem aí o dilúvio. O Senhor então varre a terra com o dilúvio, preservando apenas a família de Noé, através da qual o Senhor daria início a um novo povo. Ou seja, o povo havia se corrompido de tal forma que o Senhor, ele decide varrer a terra. Só que o Senhor ainda quer formar um povo que lhe fosse fiel. Então ele separa Noé e a sua família e dá início a um plano de formar um novo povo que lhe fosse fiel. Mas a narrativa bíblica vai dizer no capítulo 11 de Gênesis que após o dilúvio, o povo se corrompe novamente. E se corrompe de que forma? Através da ambição de dominar o mundo e de dirigir o seu próprio destino à parte de Deus, através de uma união política centralizada, poder e grandes conquistas. É quando o povo se une falando uma mesma língua, no capítulo 11 de Gênesis, e constrói uma torre cujo propósito era tocar o céu. O problema não era construir a torre, mas era a motivação pelo qual eles estavam construindo a torre. Era para exatamente viver uma vida à parte de Deus, de formar ali, uma cúpula política e de poder governar, e grandes conquistas, poder e grandes conquistas. O Senhor então, ele olha para tudo aquilo, ele desce, e a Bíblia diz que ele confunde a língua do povo e espalha esse povo sobre a face da terra. No entanto, o Criador não desiste do ser humano. No entanto, o Criador não desiste do homem. Seja um profeta do Senhor nessa noite. Olha para quem está perto e diz assim: o Senhor não desistiu de você. Aleluia. Ele não desistiu do ser humano, ele não desistiu do homem. O Senhor então, ele decide formar para si um povo que lhe fosse fiel, um povo que fosse separado das práticas ímpias das demais nações, para fazerem a sua vontade. O Senhor ainda permanece com esse propósito de formar um povo que lhe fosse fiel, que não se dobrasse diante de ídolos mudos, mas um povo que servisse somente ao Senhor, que fosse fiel a Ele. E aí, querido, a missão era tão nobre, que desse povo, isto é, da nação israelita, viria um Messias, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, aquele prometido, descendente da mulher, conforme está escrito lá em Gênesis 3, verso 15. E a fim de cumprir esse grande e nobre propósito, formar um povo que lhe fosse fiel, uma nação que lhe fosse fiel, uma nação e um povo que fosse separado, o Criador, ele chama um homem improvável, descendente de Sem, filho de Noé, um homem que vivia numa família idólatra, que vivia na prática da idolatria. Agora, o que me chama a atenção é que Deus tem um grande propósito, Deus tem uma grande missão: formar um povo, formar uma nação. E através deste homem que ele iria usar para formar um povo e uma nação, viria Jesus Cristo, o Salvador. A missão é grande, a missão é nobre.
E aí na nossa mente passa a seguinte ideia: então o Senhor tinha que chamar alguém num nível de santidade, tipo a quarta pessoa da Trindade. Mas não, Ele vai chamar alguém improvável. Aleluia. Sabia que Deus conta com pessoas improváveis para fazer grandes obras? Amém? Tem algum improvável disponível aqui hoje? Aleluia, glória a Deus. E aí Ele vai chamar alguém improvável, um descendente de Sem, filho de Noé, para cumprir esse propósito. Ou seja, o Senhor escolhe um homem que prestava adoração a ídolos, que ainda não tinha filhos, e a sua mulher era estéril. Como formar uma nação através de um homem, uma nação que fosse fiel ao Senhor, que não se dobrasse diante de ídolos, através de um homem que vivia numa família que adorava outros deuses. Como formar uma nação de um povo fiel ao único Deus, através de um homem cuja mulher é estéril. E aí você observa que a coisa vai ficando cada vez mais difícil. Mas Deus é especialista, querido, amém, em fazer coisas impossíveis. E aonde um homem fala que não dá, aleluia, aonde um homem fala que não é possível, é ali que Deus trabalha, é ali que Deus faz, aleluia. Ou seja, Ele vai escolher alguém que está inserido no meio da idolatria, para formar um povo que não adorasse ídolos. Ele vai escolher um homem cuja mulher não podia gerar filhos, para formar uma nação. E aí eu te pergunto, parece contraditório ou não? Muito. Só que tem uma coisa, querido. O Senhor lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, no verso 8, Ele diz o seguinte: porque os meus pensamentos, aleluia, não são os seus pensamentos, nem os meus caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor, aleluia. No nosso pensamento é impossível, no nosso pensamento é contraditório, no nosso pensamento não tem como dar certo, aleluia. Mas a obra não é minha, não é sua, mas o propósito não é meu, não é seu, aleluia. Mas o homem que Ele vai usar, querido, não fui eu nem você que gerou. O poder não está nas minhas mãos nem na sua. O que a nossa limitação humana vai fazer é exatamente questionar ou duvidar, mas Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera, aleluia. Esse é o nosso Deus, querido. Esse é o nosso Deus. Deus usa pessoas improváveis para realizar grandes obras, para cumprir grandes propósitos, e eu creio que nessa noite tem muitos deles aqui em nome de Jesus. No entanto, nós vamos ver que até o seu chamado, Abraão vivia em um ambiente totalmente oposto à grandeza de tudo o que Deus queria e iria fazer através da vida dele. Vivia no meio da idolatria, tinha uma esposa que era estéril. E aí no capítulo 11 de Gênesis, a partir do versículo 10, o texto bíblico começa a descrever a genealogia de Sem, filho de Noé. Chegando ao fim da árvore genealógica de Sem, o texto diz que aos 29 anos, Naor gerou Terá, e Terá aos 70 anos gerou Abrão. O texto diz, querido, que Abrão nasce em Ur dos Caldeus, e era prática comum do povo daquela cidade adorar um deus, um ídolo chamado Sin, S-I-N, que era considerado Deus Lua. Ou seja, este era o padroeiro daquela
cidade. E é nesse contexto que Abraão nasce. O homem que Deus vai chamar para formar uma grande nação de um povo fiel, que adora somente a um único Deus, o Criador, o Deus Todo-Poderoso. Um homem que vai, através de sua descendência, formar essa grande nação, um homem que tem uma mulher estéril. Há quem diga que Terá era um comerciante de ídolos, e que toda a sua família vivia nessa prática, era idólatra. Fato é que Abraão e seus familiares viviam na prática da idolatria. Josué capítulo 24, no verso 2, diz assim: disse então Josué a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, além do rio habitaram antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, e serviram outros deuses. Ou seja, Abraão estava envolvido na prática da idolatria até conhecer o Senhor. E foi nesse ambiente que Abraão viveu até que no capítulo de número 12, verso 1, ele tem a sua primeira experiência com o Deus invisível, com um Deus que não se pode apalpar, com um Deus que não se pode ver em forma. Aleluia. Ele tem a sua primeira experiência com um Deus invisível que mudaria completamente o rumo da sua vida. E aí preste bem atenção numa coisa interessante. Imagina você, um homem que dedicou lá seus cerca de quase 70 anos ouvindo, vivendo num ambiente desse, adorando o Deus Lua, comercializando, se porventura procede esse fato, ídolos, adorando ídolos, que tem boca e não fala, que tem olho e não vê, que tem mãos e não tocam, que tem ouvido e não ouve. E agora esse homem, ele escuta uma voz falar com ele, e ele procura onde está, porque ele estava acostumado a se relacionar com o Deus que ele via, que ele tocava. Mas no capítulo 12, no verso 1, ele tem essa experiência fantástica, que o texto diz: ora, o Senhor disse a Abraão. Ele não mandou um anjo, ele não mandou um emissário, ele não mandou um porta-voz. O Senhor disse a Abraão. Aleluia. É Abraão, né, querido? O Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aleluia. Tem umas coisas que a gente, é difícil para a gente, como seres humanos e com esse raciocínio limitado, entender. E assim, nessa questão que a gente vê a grandeza de Deus, porque são quase 70 décadas cultuando uma imagem, um ídolo que não fala, e aí num belo dia, uma voz brada com ele, aleluia, e ainda chama ele pelo nome. As imagens nunca tinham chamado ele pelo nome, e aí vem essa voz. E querido, convenhamos, ele nunca tinha ouvido o Senhor falar, mas eu creio que aquela voz causou um impacto tão tremendo dentro de Abraão, que eu acho que ele não teve tempo nem de questionar: que é isso, quem é esse? Aleluia. Aleluia. E aí, querido, é quando Abraão ouve Deus falando com ele, é nesse momento, Abraão matriculou-se na escola da fé. Aleluia. Nesse momento, Abraão matriculou-se na escola da fé com aproximadamente 70 anos de idade. Uma vida toda devotada a ídolos, a imagens. E agora ele vai viver
algo novo, extraordinário, que Deus está propondo para ele. E aqui eu aprendo uma coisa importante, é que todo aquele que ouve, aleluia, e que atende o chamado do Criador, se matricula na escola da fé, aleluia. Quantos aqui ouviram e atenderam o chamado do Senhor? Amém? Você se matriculou na escola da fé, querido. E a gente sabe que na escola tem o quê? Prova. Na escola tem o que mais desagrada o aluno na escola é ter que ir para a escola, é estar entre os amigos, é na prova que o aluno perde o sono, é na prova que o aluno, fica emocionalmente abalado. Mas saiba você, querido, se você atendeu, ouviu o chamado do Senhor e atendeu esse chamado, você já está matriculado na escola da fé, aleluia. E queira você ou não, as provas virão, aleluia. Amém? Que venham as provas, amém? É nesse momento que eu começo a conversar com você sobre o primeiro ponto: as provas a que Abraão foi submetido. Primeiro, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Tanto tempo vivendo nesse ambiente, porque o ambiente familiar ele é desafiador, Família é um negócio, é benção, mas, de vez em quando tem uns conflitozinhos, umas coisas todas, mas se o negócio pegar para um, pega para todo mundo, Um protege o outro, um ajuda o outro, Independente de algumas desavenças ou indiferenças, todo mundo se une. E Deus está dizendo para ele assim, falando com ele pela primeira vez: sai da tua terra, sai do meio dos teus parentes, sai da casa do seu pai. Olha, a primeira prova que ele passa é essa: sair da sua zona de conforto, sair do meio da idolatria, deixar a segurança, o cuidado e o amparo dos familiares. Por algumas vezes nós saímos do meio da nossa parentela, e aqui estamos nós novamente fora do meio da nossa parentela. A nossa cidade fica a 9 horas daqui, na divisa com o Espírito Santo. Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo. 9 horas, pouca coisa de viagem. Nossa família está lá, nós estamos aqui. E no início há momentos que parece que a gente está sozinho no meio do nada. Não dá para correr na mãe e pedir um colo. Não dá para correr no irmão e pedir uma ajuda. E é difícil sair do ambiente familiar. E o Deus invisível está chamando Abraão e falando para ele: misericórdia, esse relógio não é convertido não, irmão. Sangue de Jesus, tem que orar para esse relógio. Ele tem que sair do conforto, do amparo da família. Essa é a primeira prova que ele fala. Difícil, muito difícil, eu sei porque eu já passei por isso. Segunda prova: para uma terra que eu te mostrarei. O Senhor está dizendo assim para ele: olha, você vai para esse lugar aqui, a rua tal, número tal, bairro tal, cidade tal. Não, vai para uma terra que eu te... Ou seja, as provas estão aí. Ele já está na segunda prova. Olha, vai para o desconhecido, sai errante, sem rumo, porque eu vou te mostrar aonde é. Ou seja, Deus está ensinando para ele a viver na dependência do Senhor, aleluia. Na escola da fé, o Senhor vai nos colocar em situações que nós vamos precisar aprender a viver na dependência do Senhor. Nós vamos precisar aprender a confiar nas orientações, na direção do Senhor. E ele questiona: Senhor, não dá para ser aqui? Eu não posso ficar mais um pouquinho? Não. Ele vai, ele obedece, ele passa a primeira prova, ele passa a segunda prova, e a terceira ele passa pela terceira prova.
crer no impossível. Porque depois de falar para ele sair da terra, da parentela, e ir para uma terra que ele ainda iria mostrar, o Senhor faz promessa. Só que essa promessa também é uma prova de fé. Por quê? Porque ele vai dizer assim: farei de ti uma grande... Bom, no raciocínio lógico, talvez Abraão podia pensar assim: poxa, então eu vou ter que arrumar outra mulher, né? Porque estamos tentando já, e Sara estéril. Ou seja, ele passa pela prova de crer no impossível. É aí, querido, que há talvez, porventura, um conflito na mente dele entre a fé e a razão. A razão sempre vai querer conflitar contra a fé. A razão vai dizer: não dá, é impossível. O médico falou que não tem cura, não tem jeito, a medicina não pode fazer. Mas a fé vai fazer, vai dizer: eu sirvo a um Deus que cura, eu sirvo ao Deus que ressuscita mortos, eu sirvo ao Deus do impossível, aleluia, amém. A razão vai dizer não, mas a fé vai dizer: é possível. A razão estava dizendo para Abraão como ser pai de uma multidão, sendo estéril. Ele passa pela prova de crer no impossível. Quarta prova, a prova da fome. No capítulo 12, a partir do verso 10, diz que houve fome na terra. E Abraão foi reprovado nessa prova porque ele duvidou que o Senhor poderia sustentá-lo. E ele foi buscar ajuda no Egito. Existem provas que nós vamos ser reprovados. Mas não podemos abandonar a escola da fé, porque falhamos em uma prova. Amém? Continue, persevere, prossiga. Abraão prosseguiu. Ele passa para uma quinta prova. Ele vai passar agora pela prova, novamente por uma prova da separação. A Bíblia diz que ele saiu da parentela, mas levou consigo o sobrinho Ló. E o texto diz que quando ele retorna do Egito, o povo cresceu tanto, que o lugar que eles estavam habitando se tornou insuficiente para tanta gente e tanto gado. E aí eles chegam num consenso de que, ou seja, estava havendo conflito entre os pastores de Abraão e de Ló. E eles chegam num consenso de que era preciso se separar. E ele passa novamente pela prova da separação. O familiar remanescente tem agora que se separar. E aí, Ló escolhe ir para as campinas bem regradas do Jordão, próximo a Sodoma e Gomorra. Mas Abraão escolhe ir para os carvalhais de Mamre, um lugar totalmente oposto, onde ele edificou um altar ao Senhor, e o Senhor o abençoou. Mas Abraão vai passar por uma outra prova, que é a prova da guerra, quando o seu sobrinho Ló foi levado cativo, e ele então tem que reunir alguns homens de guerra, para poder guerrear contra esses reis e libertar o seu sobrinho. E Deus foi com ele nessa prova. Ele foi aprovado. Ele conseguiu trazer o sobrinho de volta, mas cada um do seu lado. A sétima prova foi a prova da paternidade. Ele tinha a promessa, mas o tempo estava passando e nada de Sara gerar. Sara então tem a infeliz ideia, movida pela impaciência, ela sugere a Abraão que se deitasse com a sua serva Agar, para ter um filho com ela. E nessa prova, Abraão também foi reprovado, porque ele não conseguiu dizer não para algo que era contrário à promessa de Deus na sua vida. Todas as vezes que você é provado e não consegue dizer não para aquilo que é contra, para uma proposta que é contrária à que o Senhor fez para você, a promessa que Deus tem para você, você é reprovado. Então permaneça com os olhos firmes no Senhor
e concentre-se na promessa que Ele te deu. Aleluia. Ele passa pela prova da despedida. É quando, depois do nascimento de Ismael, estava havendo conflitos entre Sara e a sua serva por causa de Ismael. E Sara então exige que ele despedisse Agar e Ismael. Nessa ocasião, Isaac já era nascido, isto é, a promessa já havia se cumprido. E Abraão estavam felizes com o cumprimento da promessa. Isaac está nos braços, a promessa está no colo. Eles já venceram, já avançaram alguns níveis de fé, da prova de fé. E aí a gente entra no segundo ponto. É que todas as provas foram importantes para forjar uma fé inabalável em Abraão. Todas as provas que ele passou foram importantes porque elas foram instrumentos de Deus para forjar dia após dia, prova após prova, uma fé inabalável naquele homem que tinha sobre si uma missão e uma responsabilidade tão nobre e tão importante. Contudo, o que ele viveu e passou e todas essas provas, Abraão aprendeu a confiar no Senhor. Abraão aprendeu a viver na dependência do Senhor. Abraão aprendeu que o Senhor cuida. Abraão aprendeu que o Senhor supre todas as necessidades daquele que ele chama. Abraão aprendeu que o Senhor sustenta aqueles que ele chama. E depois de tudo que passou e viveu, no auge dos seus 100 e poucos anos, Abraão estava com a sua fé bem alicerçada, bem estabelecida, bem consolidada, e o melhor de tudo, com a bênção nos braços, ou seja, com Isaac nos braços. Possivelmente, nessa fase da história, Abraão e Sara tenham sentido uma sensação de alívio por tudo que passaram, por tudo que venceram, pelo cumprimento da promessa. Uma sensação assim de dever cumprido, e nesses momentos a gente pensa assim: cessaram as provas, não tem mais nenhuma prova. E a gente tem mania de olhar para as provas que a gente passou e pensar assim: puxa vida, que provação difícil que eu já passei na minha vida, hein? Eu acho que não tem mais nada para Deus, difícil para Deus me provar. É aí que você se engana. São nesses momentos que muitas vezes vem a maior prova de todas. E aí, é nesse momento que o Senhor envia a maior prova de todas. E Ele diz no versículo 1 do capítulo 22: depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, lhe ofereça um holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. E aqui a gente entra no terceiro ponto. Como encarar as provas da nossa vida para a glória de Deus? Primeiro, espere que Deus mande provas. A primeira coisa que nós precisamos, querido, para encarar as provas da vida para a glória de Deus, é entender, é saber, é esperar que nessa caminhada o Senhor vai mandar algumas provas. O Senhor vai provar a mim e a você. Sabe por quê? Porque se Deus chamou você para realizar uma grande obra, não se engane, querido, não se iluda, Ele vai mandar provas, porque Ele precisa aprimorar a sua fé, Ele precisa forjar em você uma fé inabalável. Amém? As provas são instrumentos de Deus para forjar a nossa fé. A prova de amanhã, ela sempre será maior da prova que você venceu hoje.
Amém? O nível só sobe, querido. Amém? É só para cima. Se a prova de hoje foi difícil, a de amanhã vai ser mais difícil. Só, querido, que a prova que você venceu hoje, aleluia, já potencializou a sua fé. Amém? Já elevou o nível da sua fé. Aleluia. E a que virá vai elevar ainda mais o nível da sua fé. Então, se o Senhor te chamou, entenda isso, a prova vai vir. Mas é para que o Senhor possa forjar em você uma fé inabalável, porque Ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. E na vida daquele que tem coisas grandes, que o Senhor tem coisas grandes para fazer, querido, Ele vai preparar você, Ele vai trabalhar a sua fé. Na escola da fé, subimos de nível a cada prova vencida. Aleluia. Encare a próxima prova como um trampolim, um degrau para você subir mais um nível na presença do Senhor. Aleluia. Não tenha medo das provas, meu irmão. Sabe por quê? Porque o Senhor nunca vai provar você além daquilo que você possa suportar. Aleluia. As provas de Deus para a sua vida, elas são feitas sob medida para você. Amém? A minha prova, a prova que eu passo é sob medida para mim. O Senhor sabe o quanto eu aguento suportar. O Senhor sabe o quanto você aguenta suportar. Ele pediu a Abraão e Isaque porque ele sabia que Abraão iria suportar aquela prova. Talvez você está passando por alguma prova hoje e está um pouco entristecido e abatido, talvez confuso, com dúvida, angustiado. Fica assim não, querido. Aprenda a olhar para as provas do Senhor com a ótica certa. Ele está te dando a oportunidade de evoluir na fé. Ele está dando a oportunidade para você, querido, de subir de nível. Ele quer levar você para um novo estágio, para uma nova fase. E para isso, Ele precisa aprovar você. Não é fácil enfrentar as provações da vida. Só quem está passando por elas sabe o quão é difícil e desafiador. Há momentos até que pensamos que não temos forças o suficiente e que vamos naufragar, vamos sucumbir. E aí eu digo para você, você não vai naufragar. Amém? Você não vai sucumbir, porque a prova que o Senhor está mandando para você é sob medida. Ele sabe até onde você é capaz de suportar. E ouça o que o Senhor diz a você nessa noite. Tiago 1,12. Bem-aventurado aquele que suporta com perseverança a provação. Aleluia. Por quê? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aleluia. Ele diz que é bem-aventurado aqueles que suportam a provação, porque eles serão aprovados. Aleluia. Então suporte, querido. Suporte a aprovação, porque você vai ser aprovado em nome do Senhor Jesus. A pergunta é: qual é o propósito do Senhor em cada provação? Qual é o propósito do Senhor em cada provação? Levar você para o próximo estágio na escola da fé. Tudo que o Senhor quer é levar você para o próximo estágio na escola da fé. E Deus jamais envia uma prova até que você esteja preparado para ela. Aleluia. Então entenda uma coisa: se a prova chegou, é porque Deus sabe que você está preparado para ela. Amém? Segunda coisa importante que nós aprendemos com as provas que Abraão passou: concentre-se nas promessas, não nas explicações. No versículo 3, diz assim: na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: esperem aqui com o jumento.
eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Aleluia. Pensa numa coisa. O Senhor pede para ele oferecer o filho em holocausto. Na madrugada seguinte, ele já se levanta para cumprir o propósito. O texto diz que ele leva 3 dias para avistar o monte. Ou seja, ele não levou 3 dias para chegar no monte. Ele avistou de longe o monte. Falou para os 2 moços ficar junto com o jumento e falou assim: eu e o rapaz vamos subir, e tendo-o adorado, vamos voltar. Pense comigo. Desde o momento em que Deus falou para ele, até o momento em que ele de fato chega até o monte, 3 dias e algumas horas, se assim podemos dizer. Quanta coisa não passou na mente de Abraão? Sacrificar meu filho? Pense, querido, em como foi absurdo o pedido de Deus. Isaac era o único filho de Abraão, e o futuro da aliança e do cumprimento da promessa dependia dele. Pense no conflito interno que Abraão teve de enfrentar para obedecer à ordem do Senhor. Independente do nível da nossa fé, quando Deus manda uma aprovação, normalmente nossa primeira reação é perguntar: por que, Senhor? Você já fez isso? Várias vezes. Por que, Senhor? E logo depois, logo eu? Por que eu? E às vezes a gente lida com as provações dessa forma. Ao invés de nos concentrarmos na promessa, nós queremos explicações de o porquê da prova. Mas o texto diz, e aí nós aprendemos, mais que depressa nós queremos que Deus nos dê explicações. Nós precisamos entender e aprender uma coisa importante na nossa caminhada na presença de Deus. Quem se matriculou na escola da fé, vive pela fé e não pelas explicações. Amém? Não importa o porquê. Você não tem e eu não temos que saber o porquê. Por que Deus está fazendo isso comigo? Porque logo eu? Sinta-se honrado em estar passando por uma prova permitida por Deus. É porque Ele quer levar você para um novo nível. Então, querido, quem vive pela fé não pergunta porquê, mas segue em frente com os olhos fitos naquele que prometeu, porque quem prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Você não precisa entender, você não precisa saber ou ver. O que eu e você precisamos fazer é crer. Aleluia. Por mais absurda que tenha sido a ordem do Senhor, Abraão não questionou em momento algum. Ele ouviu a palavra de Deus e obedeceu imediatamente pela fé. Ele tinha tanta convicção de que ele iria retornar, que ele diz: olha, nós vamos subir e nós vamos descer. E ainda que Deus permitisse que Isaac fosse de fato sacrificado, ele sabia, ele tinha convicção que o Senhor poderia ressuscitá-lo dentre os mortos, conforme está escrito em Hebreus. Aleluia. É assim quem vive pela fé procede, se comporta, querido. Nós vamos lá. E sabe qual é o nome que ele dá para essa prova? Adoração. Nós vamos subir. E tendo adorado, irmão, sacrificar o próprio filho é adoração? Sim, para Abraão era. E tendo adorado, nós vamos voltar. Aleluia. E ele foi com essa fé e com essa certeza. Ou seja, se concentre, querido, nas promessas e não nas explicações. Terceiro e último ponto para a gente encerrar. Dependa da provisão de Deus. O texto diz que, a partir do versículo 6, que Abraão deixa os 2 moços e o jumento num lugar e sobe com Isaac. E Isaac
vai em silêncio. Sobre os seus braços está a lenha. Abraão disse que ele iria sacrificar. E o menino olha para os braços dele, opa, a lenha está aqui. Olha para o pai, o fogo e o cutelo, ou seja, a faca, estão com o pai. E aí ele rompe o silêncio com uma pergunta que foi como uma flecha no coração do pai. Pai, oi meu filho, a lenha está aqui, o fogo, a faca e o cordeiro. Aonde está o cordeiro? Agora imagina você, o pai, que vai ter que sacrificar o filho, ouvir o filho perguntar: cadê o cordeiro? Se ele estava sentindo uma dor no coração de ter que sacrificar o seu próprio filho, essa dor potencializou 7 vezes mais, 10 vezes mais. Só que ele estava tão cheio de Deus e tinha uma fé tão inabalável que ele diz: Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia, aleluia. Talvez a prova que você está passando, você acha que vai faltar alguma coisa na sua casa, você acha que vai faltar o alimento, você acha que vai faltar a provisão para honrar aquele compromisso financeiro. Ei, presta atenção, querido, se você foi chamado, se você está vivendo pela fé, creia que Deus proverá, aleluia. Não dependa da ajuda do homem. Deus pode usar um homem sim para te abençoar, mas querido, viva na dependência daquele que é dono do ouro, que é dono da prata, que chamou você. E se ele chamou você, não é o seu vizinho que é responsável pela sua provisão, não é o seu parente, o seu pai, a sua mãe, o seu pastor que é responsável pela sua provisão, é o próprio Deus que chamou você, aleluia. E o salmista vai dizer: fui moço, hoje sou velho, e nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão, aleluia. Quem vive pela fé, querido, aleluia, e quem vive pela fé aprende a viver na dependência da provisão de Deus. Hoje pode até parecer que amanhã não vai ter nada, mas o Jeová Jireh vai prover na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao subir o Monte Moriá, Abraão estava convicto de que Deus supriria todas as suas necessidades. Ele prepara o altar, coloca a lenha, amarra Isaac, pensa numa dor, prepara tudo, levanta a faca, e quando o anjo brada: não faças mal, não toque nele, aleluia. O que Abraão disse lá embaixo? Deus proverá para si um cordeiro. O cordeiro substituto estava lá, agarrado nos ramos. E então, esse cordeiro substitui Isaac no sacrifício. É o mesmo que Jesus fez para mim e por você. Aquela cruz era de Barrabás, mas aquela cruz era do Henrique, aquela cruz era do Lucas, aquela cruz era minha, aleluia. Aquela cruz era sua, mas o cordeiro substituto assumiu assumiu o seu lugar. O cordeiro substituto assumiu o lugar de Isaac, aleluia. E Abraão passou por aquela prova terrível. E se você perseverar, confiante no Senhor, você também vai passar por essa prova. E lembre, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Abraão retorna, a promessa se cumpre, e o povo israelita é formado. E Abraão é considerado nosso pai na fé. Sabe por quê? Porque um dia ele se matriculou na escola da fé. Ele perseverou em cada prova, em cada provação. E assim será com você, se você perseverar, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Não abandona a escola da fé não, querido. Deus quer te levar para a universidade. Amém? Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Bem rapidinho.
Aleluia. Talvez você entrou aqui hoje e quem sabe um dia você se matriculou na escola da fé. Passou por algumas provas, abandonou os vícios, ouviu o chamado do Senhor, sai da tua terra, da tua parentela, larga isso, deixa aquilo. E você ouviu o chamado, atendeu, se matriculou na escola da fé e iniciou uma caminhada com o Senhor. Passou por muitas provas, teve êxito em muitas delas, mas talvez você, por alguma circunstância, tropeçou em algumas provas, sucumbiu em algumas provas, abandonou a escola da fé, saiu da presença do Senhor. Mas da mesma forma que Deus não desistiu daquele povo que se corrompeu lá em Gênesis, da mesma forma que Deus não desistiu daquele povo que se corrompeu lá construindo a Torre de Babel, Deus não desiste de você. E se você entrou aqui hoje na condição de estar afastado da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor, esse é o dia que Deus separou para que você reate a sua aliança com Ele, para você se reconciliar com Ele. Ele te ama tanto, 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 que não suporta passar a eternidade sem que você esteja com Ele. Então, se você entrou aqui hoje nessa condição e entende que precisa voltar para a casa do Pai, para a presença do Senhor, vem aqui à frente, eu quero orar com você. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. O Senhor te chama nessa noite, querido, para reatar com Ele, para renovar a sua aliança com Ele. Não relute, não fique protelando, não fique adiando. Deus tem pressa para fazer algo na sua vida. O que Ele tem para fazer através de você são coisas grandes. É por isso que Ele envia as provas, para preparar você, para forjar a sua fé, para aquilo que Ele tem e quer fazer na sua vida. Se você precisa, entende que precisa renovar sua aliança com o Senhor, vem aqui à frente e eu vou orar por você. Talvez você entrou aqui hoje e ainda não fez